Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, a plateia que nos brinda com a sua presença, uma boa maioria eu não conheço, outra boa maioria eu conheço, a imprensa, aos serventuários da casa, primeiramente o meu respeito a todos vocês, diante daquilo que o nosso presidente fez a leitura no expediente. Nós tivemos, vereadora Marlina, uma discussão acalorada no último ano, quando eu cobrei da senhora que palavras jogadas ao vento ou faladas aqui no microfone, elas têm que ter um pouco de responsabilidade. Mas quando você vai para as redes sociais, que é sua particularidade, você também tem que ter essa mesma responsabilidade para não acabar jogando uma parcela da comunidade, da população e dos seus seguidores contra a Casa Legislativa ou contra os seus pares. Me recordo da discussão, porque tenho até hoje aqui marcado, no regimento interno da casa, a qual eu cobrei da senhora que a senhora deveria seguir o regimento interno naquele momento, quando eu destaquei os artigos, quando eu destaquei o artigo 18 do regimento interno desta casa, que diz o seguinte: são deveres e obrigações dos vereadores, incluindo a senhora vereadora, que a senhora é um de 15. Então nós somos 15 vereadores, eleitos democraticamente pelo voto popular. E dentre eles diz o inciso 7º, respeitar os seus pares, o 8º, proceder com urbanidade e moderação, o 9º, ter condutas públicas e privadas irrepreensíveis, e o 10º, conhecer, principalmente, conhecer o regimento interno desta casa. Dentre eles ainda destaco o artigo 210, que trata justamente do Código de Ética e Decoro Parlamentar dessa casa, que diz o seguinte: são deveres fundamentais do vereador. Inciso 7º, tratar com respeito e independência os colegas, as autoridades, os servidores da casa e os cidadãos com os quais mantenham contato. Ainda vou um pouco mais adiante, onde trata o artigo 212 das vedações do exercício ao mandato, que ele trata o seguinte: consideram-se incompatíveis com a ética e o decoro parlamentar. Inciso 12º, incitar pessoas ou segmentos da população contra a decisão soberana do plenário ou contra qualquer de seus integrantes. Então eu gostaria de utilizar uma imagem que eu fiquei perplexo quando eu li nas redes sociais que um eleitor encaminhou para a gente, sabe? E eu não vou colocar a fotografia que ele me enviou, mas aquele que foi retirado das suas redes sociais, por favor, aquele instrumento que não funciona. Deixa eu ver, vai funcionar? Será? Funcionou. Onde a senhora escreve isso aqui, ó. Não é de hoje que me sinto cerceada, discriminada como parlamentar, como mulher e como negra na casa do povo de Brusque. O que, a meu ver, caracteriza uma violência política e de gênero. A casa de Brusque não se tratam apenas dos 15 vereadores, vereadora. Se trata dos funcionários, desde o guarda que passa a noite aqui sozinho, até todas as pessoas que fazem aqui um trabalho de excelente qualidade. E quando a senhora se manifesta dessa forma nas redes sociais, a senhora acaba colocando na vala comum todos os vereadores, inclusive os funcionários desta casa, como se alguém aqui tivesse, de alguma forma, alguma maneira, em algum tempo, faltado com respeito com a senhora por ser mulher, por ser negra e por ser uma política mulher. Eu não vi a senhora, até esse momento, comprovar nada disso. Então eu quero dizer, senhor presidente, 10 anos eu estou nessa Casa Legislativa. É a segunda vez que eu chamo a atenção da parlamentar diante desse tipo de postura que ela tem, tentando jogar a comunidade contra a Casa Legislativa, tentando de alguma forma denegrir a imagem do Poder Legislativo brusquense
incitando grupos de pessoas a ficarem contra a Casa Legislativa, principalmente em uma situação que não foi nem visto pela Casa Legislativa, uma denúncia que foi feita contra a vereadora de uma pessoa que não faz parte do Poder Legislativo, que sequer a Corregedoria ainda se manifestou sobre a denúncia realizada, se ela vai ter seguimento, se não vai ter seguimento. E isso me chamou muita atenção, porque as pessoas cobram o que está acontecendo na Casa Legislativa. Eu não vi nenhum ato de racismo, nenhum ato contra a mulher negra, nenhum ato contra a mulher nessa Casa Legislativa, principalmente contra a senhora. Muito pelo contrário. Eu vejo muito respeito à sua pessoa, muito respeito à sua posição de ser talvez a única que se declarou de oposição nesta casa, a única, e que a grande maioria, em um Estado democrático de direito, com a liberdade que nós ainda temos nesse país, de se manifestar da forma que bem entendermos, desde que com respeito e urbanidade, respeitando seus pares, até esse momento não faltou respeito de ninguém desta casa. Mas, infelizmente, por duas oportunidades, a primeira vez no ano passado, quando a senhora faltou com respeito nas redes sociais contra este vereador que fala, contra o vereador Nick e contra o vereador Rick, que nós chamamos a sua atenção, nós pedimos para que aquilo que está sendo discutido no plenário possa ser respondido no plenário, a senhora sai do plenário e vai para as redes sociais atacar, ou pessoalmente, ou a Casa Legislativa. Então eu peço encarecidamente à senhora que quando se utilizar das ferramentas que a senhora tem, não misture problemas políticos, discussões políticas, discussões de ideias, com o respeito que tem que ter com a Casa Legislativa. Esse é o mínimo que a pessoa, quando é eleita, tem que ter o conhecimento pleno e prévio do regimento interno. Porque não tendo conhecimento do regimento interno, a senhora também está caindo de decoro parlamentar. Então, senhor presidente, as minhas manifestações, as minhas considerações com relação a este ato praticado pela vereadora nas redes sociais, onde ela coloca aquela frase que nós apresentamos, realmente me traz uma indignação. Porque eu nunca, em 10 anos, vi nessa casa qualquer desrespeito por esta condição que foi colocada pela vereadora. Nunca vi. E a pessoa, ela tem que parar de se vitimizar por qualquer coisa. Tudo é vitimização. Tudo leva para o lado de ser vítima da sociedade. E não é assim. Não é assim. A sociedade quer pessoas que trabalhem em prol da sociedade. Não que fique de mimimi por qualquer situação. E, senhor presidente, essa forma que eles estão fazendo, demonstrando o respeito que eles têm pela Casa Legislativa, de quem vem não me atinge. De quem vem não me atinge, sabe? Porque quando nós fizemos aqui as manifestações, várias manifestações, nós infelizmente ainda temos um passado obscuro na história brusquense política, que o único prefeito cassado na história desse país é o prefeito que representava o partido ao qual aqui estão hoje se manifestando. E deveriam falar sobre isso também. Por que que cassaram o prefeito? Por que que foi cassado? Manchou a história política da cidade. Manchou a história do nosso município. E o nosso município é um município de respeito, de dignidade, de pessoas que trabalham. Não é à toa que é a 9ª economia do Estado. Não é à toa que aqui é o berço da fiação de pessoas honestas e trabalhadoras. Não pessoas que fazem o que nós vimos que fizeram em muitos locais. Então, senhor presidente, eram essas as minhas manifestações com relação ao que a vereadora Marlina, e eu peço, vereadora, que se utilize de urbanidade, de respeito com os seus colegas e principalmente com a Casa Legislativa. Deus acima de todos, senhor presidente. Obrigado.